Olá, tudo bem? Meu nome é Bárbara, sou professora de Direito Constitucional e nós hoje vamos aprender a respeito de administração pública, tá? Então, na verdade, vamos começar, antes de falar sobre a acepção do que é a administração, vamos falar em geral, o que é a administração pública? Em geral, a gente imagina, tem esse conceito que a administração pública, ela é esse ato, o ato de administrar o que é público, né? E a administração em si, então, ela são os funcionários públicos, são os prédios públicos, são os órgãos, as empresas, enfim, tudo aquilo que é público a gente cria como se fosse administração pública. E de fato, esse é uma parte do conceito de administração pública. Porém, a doutrina divide esse conceito em dois, e essas duas acepções do termo administração pública. Então, como eu disse antes, a gente também tem a gente imagina que a administração pública pode ser duas coisas: os prédios, os locais, as pessoas, os órgãos da administração pública e o ato de administrar. Então, a doutrina dividiu em duas acepções: a acepção subjetiva ou formal ou orgânica, que são os entes que exercem a administração da atividade administrativa, ou seja, a secretaria, o ministério, o órgão, a autarquia, enfim, todos esses entes que efetuam de fato essa atividade administrativa. E tem também a acepção objetiva, material ou formal, que é as atividades que a administração pública faz. Então, aqui é o ato de administrar, como a gente administra, esse fato de você utilizar, ministrar, trabalhar com aquilo que é público, com aquilo que é de todos, com interesse público, tá? Então, e olha, vou fazer uma observação, teve um erro aqui no nosso slide, na verdade aqui não é formal, tá? É só objetiva material, porque formal é lá em cima, tá? Então, desculpe, teve um erro aqui no slide, então é a acepção objetiva ou material, e lá em cima é subjetiva, formal ou orgânica. Bom, então vamos lá. Então, como a gente pode imaginar, quando a gente pensa em administração pública, a gente já vem na cabeça aquele órgão, aquele ministério, aquela secretaria e também o ato de administrar. Então, essas são as duas acepções que a gente tem na palavra administração pública, tá? Vamos lá. A administração pública tem alguns princípios explícitos na Constituição Federal, lá no artigo 37, tá? Então, além dos princípios implícitos, a gente pode ter inúmeros princípios explícitos, a gente tem inúmeros princípios implícitos, e a gente também tem mais princípios na administração pública que estão presentes nas leis infraconstitucionais, tá? Mas, como a gente está em direito constitucional, a gente só vai aprender os princípios implícitos e os explícitos, tá? Então, se você quiser olhar lá no artigo 37 da sua Constituição, você pode pausar essa aula, pegar a sua Constituição e abrir lá no artigo 37, você vai ver esses princípios aqui que estão listados. Para você lembrar mais fácil, a gente sempre faz essa palavrinha LIMP, que os princípios explícitos da Constituição, eles formam a palavra LIMP. Então, a gente vai ver cada um deles agora, beleza? Então, vamos lá. O princípio da legalidade é o L do LIMP, aqui esse primeiro, tá? O princípio da legalidade significa o quê? Que a administração pública só pode fazer o que a lei a autoriza a fazer. Então, se não estiver na lei, a administração pública não pode fazer. A administração pública, ela segue o princípio da legalidade estrito, ou seja, não pode nem agir ou deixar de agir, a não ser que a lei autorize. Então, a administração pública só trabalha com o que está escrito na lei. Se a lei diz para se omitir, ela se omite. Se a lei diz para agir, ela age. Entendeu? Então, só o que está na lei ela pode fazer. Não é igual aos particulares, que a gente só pode fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não em virtude de lei. A administração pública é totalmente o contrário. A administração pública só pode agir quando estiver expresso na lei, ou pode deixar de agir também quando estiver expresso na lei, tá? Então, ela joga com tudo que está escrito explicitamente na lei. Esse é o princípio da legalidade, tá bom? Isso também é aplicado em diversos âmbitos da administração pública. A gente pode observar quando a administração pública for
por exemplo, multar você quando você estaciona no lugar errado. Só pode multar se tiver escrito que em alguma lei, naquela hipótese, pode multar. Ela só pode fechar o estabelecimento porque tá com comida estragada, por exemplo. Só pode fechar o estabelecimento porque na lei está escrito que ela pode fechar o estabelecimento. Ela não pode fazer nada senão em virtude que esteja escrito na lei, tá bom? Então esse é basicamente o princípio da legalidade, tá? Já o I do LIMP é o princípio da impessoalidade. Isso significa, em termos gerais, que todos devem ser tratados de forma igual. E o princípio da impessoalidade, ele vai ter diversas ramificações na administração pública e na nossa vida particular. Grandes exemplos são, vamos lá, desculpe. Grandes exemplos são o concurso público. O concurso público nada mais é do que uma forma de escolher quem vai trabalhar na administração pública de forma impessoal, na verdade. Então, porque as pessoas vão lá, fazem uma prova e quem for melhor naquela prova que vai passar no concurso. Não vai ser o administrador que vai escolher o Joãozinho, a Maria, o X, o Y, enfim, para ir para a administração pública. Quem que vai entrar só vai ser as pessoas que foram melhor qualificadas naquela prova. E é uma forma impessoal de escolher essas pessoas, porque ali, afinal, a gente não tem como saber se o Joãozinho vai ou não ir bem naquela prova. É uma forma independente de escolher essas pessoas. Isso também é uma forma de impessoalidade. Outra forma de impessoalidade é a licitação. Por quê? Porque a licitação é uma forma justa e igualitária de escolher quem que vai contratar com a administração pública. Então a gente tem que fazer uma calçada lá, vamos fazer um asfalto numa rua X. Vamos fazer uma licitação. Qual a empresa que fizer o melhor preço ou a melhor técnica, enfim, dependendo da modalidade de licitação, que vai poder contratar com a administração pública. Não vai ser o administrador, não vai ser o prefeito que vai falar, olha, eu quero meu amigo da empresa X que vai fazer essa rua. Não, muito pelo contrário. Vai ser uma forma impessoal de escolha dessa empresa. Então, a licitação também é uma forma de aplicar o princípio da impessoalidade na administração pública, tá bom? Nós também temos a vedação ao nepotismo. O nepotismo era uma prática muito comum na administração pública, que era a contratação de parentes pelo administrador, pelo prefeito, enfim, por quem que esteja contratando, para trabalhar nos cargos da administração pública, aqueles de livre exoneração e livre nomeação, os cargos comissionados. Então, em razão do princípio da moralidade e da impessoalidade também, nós tivemos o STF editou uma súmula vinculante, que inclusive eu coloquei aqui no próximo slide. Acho que eu tirei aqui, desculpe. Enfim, o Supremo Tribunal Federal editou a súmula vinculante número 13, se não me engano, que veda o nepotismo, ou seja, as pessoas que estão na administração pública não podem contratar parentes até segundo ou terceiro grau, se não me engano. Então, a contratação de parentes é uma forma de quebrar a impessoalidade, porque o administrador vai lá e nomeia um sujeito que está na família dele para ganhar dinheiro, enfim, todo mundo sabe a maracutaia que é, não é verdade? E é importante ressaltar que essa vedação ao nepotismo não afeta os cargos políticos de ministro, de secretário, de ministro, enfim, de pessoas de diretoria, porque nesses casos a gente pode há uma exceção dizendo que caso essa pessoa seja de diretoria, ela tem uma extrema confiança, ela pode ter uma expertise, enfim, aí pode nomear mulher, filho, enfim, mas tirando essas hipóteses, o nepotismo é vedado, tá? Então, por exemplo, o desembargador não pode nomear o filho para ser assessor dele, porque isso é um nepotismo. Não pode o assessor nomear o irmão para estar também no gabinete do desembargador, também não pode, porque é nepotismo. Então, essas hipóteses não podem. A exceção dos cargos políticos, que são tipo secretário municipal,
municipal, enfim, nesses casos você vai observar que há nomeação e em determinadas hipóteses os tribunais de contas abrem uma exceção, dependendo da situação, não pode. Então é uma coisa muito variável ainda, sabe? Recentemente o prefeito do Rio de Janeiro, o Crivella, ele nomeou o filho dele para ser secretário municipal e a justiça vedou em razão de que supostamente o filho dele não teria esse conhecimento para entrar na secretaria. Então é algo muito subjetivo, ainda não existe um critério muito objetivo nessas nomeações, mas é bom saber que existe exceções a essa regra, tá? Em geral, o nepotismo é vedado, mas existem exceções no âmbito político dos cargos de alto escalão, tá? Vamos lá. Então, o princípio da moralidade também ele é um dos princípios principais da administração pública, é o EM aqui do LIMP, e ele também, como eu falei, ele dança um pouquinho ali com o princípio da impessoalidade, porque o princípio da moralidade requer ética profissional, requer um agir íntegro dos administradores, dos funcionários públicos em geral. Então, o funcionário público tem que agir de forma ética, não pode ser corrupto, enfim, todas essas acepções de ética que você pode imaginar, essa acepção de moralidade. E também é importante ressaltar que a moralidade agora é uma das principais características dos atos administrativos. Isso significa que se o ato administrativo pode ser legal, ele pode estar completamente estrito dentro da lei, mas caso ele viole o princípio da moralidade, o judiciário pode anulá-lo em razão dessa violação desse princípio. Então é importante ressaltar que esse princípio é um dos princípios mais importantes da administração pública, hoje em dia, principalmente em razão da corrupção que está alastrada na nossa administração pública, a moralidade mais do que nunca está presente. Então, toda a ética, a moralidade, enfim, uma atitude correta dos administradores, dos funcionários públicos, tá? Então também esse ato de você nomear um parente no nepotismo também fere a moralidade, porque é um ato imoral você tentar favorecer um parente, um amigo, enfim, que em razão desse seu cargo funcionário público. Então, essa moralidade também está nesse caso da súmula vinculante 3, tá? Então, vamos lá. O P do LIMP é a publicidade. Significa o quê? A gente está numa república. O nome da república significa res pública, ou seja, coisa pública. Então, o administrador público, o funcionário público, ele mexe com coisas que são públicas, que são nossas, que são do povo, são de todo mundo, né? Então, em razão disso, tudo que o administrador faz e os funcionários fazem deve ser público, para que o público possa cuidar do seu patrimônio, porque nada mais do que justo, não é verdade? Então, a publicidade significa que os atos oficiais da administração pública devem ser divulgados. Claro que existem exceções, a garantia da segurança pública, então existem alguns atos que não são divulgados ou às vezes não são divulgados naquele momento. Eles podem ser sigilosos em determinado tempo, enfim, mas em geral os atos devem ser divulgados para que as pessoas possam também fiscalizar o que o administrador público faz, tá? Então é importante ressaltar, eu vou apagar aqui para eu anotar aqui, fazer uma anotação. Temos na administração pública agora a lei da acessibilidade. Então, se você quiser dar uma lida mais aprofundada sobre a publicidade, a lei da acessibilidade é uma lei recentemente nova que regulamenta a respeito dessa necessidade de se publicar tudo da administração pública. Muito embora eu particularmente acho que não fosse necessária essa lei, porque o princípio da publicidade está na nossa Constituição, o nosso legislador resolveu editar essa lei porque os nossos funcionários, administradores públicos, eles não davam ampla publicidade aos atos da administração, eles deixavam público somente alguns atos, algumas coisas eles não deixavam, como os salários dos funcionários, enfim, alguns gastos pessoais. Então agora, com essa lei da acessibilidade, tudo ficou muito mais público do que antes, tá? Só que inclusive nessa lei da acessibilidade existe a possibilidade de restringir, deixar algumas coisas sigilosas. Já houve casos na Prefeitura de São Paulo, por exemplo,
alguns documentos, algumas licitações do metrô foram classificadas como sigilosas, sem nenhuma justificativa. Então a justiça também entrou nessa discussão a respeito da possibilidade ou não, em que casos seria ético e moral você jogar um sigilo em cima de algum ato público. Então toda essa discussão também veio à tona com essa lei da acessibilidade. Então é interessante você ler. Claro, eu não coloquei na nossa aula de hoje porque isso é um tema de direito administrativo, não necessariamente de constitucional, mas como é importante, a gente tem que deixar essa observação, tá? E eficiência, o princípio da eficiência, o princípio mais novo, mais recente, ele não estava na nossa Constituição desde o começo, tá? Se não me engano, ele foi adicionado com uma emenda constitucional, deixa eu ver aqui, emenda constitucional 47 de 2005, tá? Com uma reforma lá do nosso aparelho administrativo, nós tivemos a adicionar a eficiência, tá? E a eficiência significa o quê? A eficiência significa atender com plenitude as necessidades das pessoas, agir de forma mais eficiente, então utilizar menos material para fazer uma coisa que você poderia fazer, então não em menos tempo. Então tudo isso que forma assim você trazer um serviço com alta eficiência, com alta produtividade, sem enrolar, sem burocratização, tudo isso significa eficiência, tá? Cuidado que a eficiência não é sinônimo de fazer as coisas de qualquer jeito, muito menos fazer as coisas sem seguir o rito da lei. Então a eficiência, o princípio da eficiência não significa que você vai embolar tudo, passar por cima da lei para você resolver um problema de forma mais rápida. Isso não significa. Eficiência significa o quê? Significa fazer as coisas de forma íntegra, ética, moral, enfim, respeitando todos os princípios anteriores, mas fazer de forma mais rápida e menos burocrática, seguindo a lei, tá bom? Então é isso. Os concursos públicos, eles também jogam nesse sentido. A eficiência, tentar colocar como princípio da eficiência uma forma de burlar as regras e as leis para fazer a coisa mais rápido. Não significa isso, isso é errado. A eficiência significa você cumprir as leis, cumprir todos os princípios e as regras, mas fazer aquele ato, enfim, administrar de forma mais rápida e mais eficiente, respeitando tudo que tem que ser respeitado, tá bom? Então não caia nessa pegadinha. A eficiência não significa passar por cima, deixar de respeitar as regras para fazer uma coisa mais rápido, tá? Vamos lá. Como eu falei, aqueles princípios são os explícitos. Se você abrir o artigo 37 da Constituição, você vai achar o link lá. Mas também nós temos princípios implícitos da administração pública. São princípios que estão ali, que você pode subentendê-los à medida que você vai lendo a Constituição, mas eles não estão escritos explicitamente, tá? O princípio da proporcionalidade é um deles. O princípio da proporcionalidade significa o quê? Que você não pode se exceder na hora que você vai aplicar a lei ou você vai administrar, muito embora você esteja no seu poder de administrar, você não pode se exceder ou fazer uma coisa exageradamente, muito embora esteja na lei. Por exemplo, você estacionou seu carro num lugar proibido. Tudo bem, ótimo. A gente pode aplicar uma multa para você. Mas, por exemplo, eu não posso proibir você de dirigir eternamente porque você estacionou no lugar errado. Isso é uma medida desproporcional para o ato que você fez, não é verdade? Então, ou por exemplo, uma pena de morte para o sujeito que jogou um papelzinho no chão. Então são coisas que não são proporcionais ao agravo. Então a gente vai ver que a proporcionalidade, então, é exercer essa competência, ou seja, o administrador pode te sancionar por você ter estacionado o carro no lugar errado, mas a sanção deve ser proporcional àquilo que você fez, não pode ser extremamente desproporcional, ou seja, exagerada para o ato que você fez, tá bom? Então a proporcionalidade é isso, é uma limitação das sanções e dos agravos, enfim, ou da própria, no ato de exercer as competências que a administração tem em relação à situação, ao caso concreto, tá? Então o caso, o agravo, a situação deve ser proporcional ao caso concreto,
aquele dano, enfim, que aconteceu, tá? Já o princípio da razoabilidade, muitos doutrinadores, eles confundem e até juntam o princípio da proporcionalidade com o da razoabilidade, tá? Alguns separam, alguns juntam, enfim. Dependendo da situação, nas questões, eles podem estar juntos ou separados. Aí depende de você dar uma lida no que questão quer de você, tá? A razoabilidade significa que a administração deve agir de forma sensata e coerente. Ou seja, dependendo da situação, pode estar previsto que você pode, por exemplo, eu achei um pedaço de carne estragado ou passado da validade no restaurante. A administração pública tem possibilidade de fechar o restaurante para a perícia ou, sei lá, enfim, para que ele se regulamente. Mas, às vezes, dependendo da situação, não é sensato eu fechar por causa que eu achei um pedaço de carne vencido e tudo aquilo, e o resto está tudo em perfeitas condições. Às vezes não é sensato e nem proporcional, tá? Então, muitas vezes, o princípio da razoabilidade, ele vai estar junto com o da proporcionalidade. Isso não será uma regra, mas isso é muito comum, tá? E o princípio da motivação. O princípio da motivação, cuidado com ele, porque ele é controverso, tá? Eu coloquei aqui porque, em geral, todos os atos administrativos, em geral, eles devem ser motivados, ou seja, quando o administrador, ele proíbe você de estacionar num lugar tal, em geral, ou recusa uma solicitação que você fez, ou quando ele recusar, ele tem que fazer aquilo justificadamente, ele tem que explicar por quê, ele tem que demonstrar lá, porque na lei diz que ele não vai fazer aquilo, tá? Então, em geral, a motivação significa isso, que significa que ele tem que expor as razões de fato e de direito que motivaram aquela situação. Então, por exemplo, a administração pública vai fechar o teu estabelecimento. Quando ela fechar o estabelecimento, ela vai ter que explicar por que ela fechou aquele estabelecimento. Então, segundo o artigo X, nós fechamos esse estabelecimento porque encontramos irregularidades, essas irregularidades que estão no teu local aí, por exemplo, uma comida vencida, essas irregularidades violam o artigo tal, então por isso nós estamos fechando até que você se regularize e respeite o que está escrito na lei da vigilância sanitária, por exemplo. Isso é uma motivação, isso é expor as razões pelas quais o administrador fechou o seu local, tá bom? Então a motivação em geral é isso. Mais pra frente você vai ver que ele é controverso por quê? Porque a administração pública ele tem atos vinculados e discricionários. Os atos vinculados significam o quê? Os atos vinculados são aqueles que a lei não dá margem de abertura pro administrador público, ou seja, a lei diz exatamente o que ele tem que fazer, então ele vai lá e cumpre exatamente o que a lei diz, tá? Já os atos discricionários, a lei dá uma certa liberdade, uma liberdade dentro da lei, mas uma liberdade para o administrador fazer ali mais ou menos fazer escolhas dentro da aplicação daquela lei. Na administração pública, lá no direito administrativo, se você estudar, você vai aprender que os atos vinculados, eles são motivados, então eles devem ser sempre expostos às razões de fato e de direito. E os discricionários, às vezes, não. Então, se o administrador não quiser, ele não precisa motivar o ato discricionário, ele não precisa explicar as razões de fato e de direito pelas quais ele está tomando aquela decisão, tá? Mas esse é um tema muito mais profundo em direito administrativo, não cabe a nós de direito constitucional trabalhar a respeito disso, mas é mais para você entender porque essa motivação é uma coisa controversa na administração pública, mas a termos de Constituição, em geral, todos os atos administrativos devem ser explicados, ou seja, quando alguém nega alguma coisa para você na repartição, você vai lá e pede, por exemplo, eu quero abrir uma lanchonete, aí eu peço uma autorização, se você não cumprir aqueles dados, aqueles requisitos para aquela autorização, a administração pública vai te negar e vai te explicar o porquê, então vai ter que motivar aquele ato, tá bom? Então, em geral, é isso, tá? Vamos lá para os poderes da administração pública. Então, a administração pública, além dos princípios, ela tem alguns poderes. Então, vamos aprender quais são esses poderes, tá? Temos 4 poderes, aliás. Poder hierárquico, poder disciplinar, poder de polícia e poder regulamentar ou normativo. Então, vamos ver o que cada um é, tá? O poder hierárquico
é o poder que a administração tem de auto-organização. Então, ou seja, quando a gente está dentro da administração pública para fazer o trabalho ficar de forma melhor, para organizar e o trabalho andar melhor, a gente separa a administração pública. Então, temos lá o chefe, o prefeito, nós temos os secretários, então tem os órgãos, então ele vai dividir em secretaria, então eu vou fazer uma secretaria de saúde, uma secretaria de educação, de esportes, enfim, para tornar o trabalho da administração pública um pouco mais fácil, porque se o prefeito fizesse tudo isso sozinho, seria impossível, né, ele fazer tudo sozinho. Então ele vai separar, hierarquizar, colocar de forma hierarquizada para que ele consiga organizar e administrar melhor. Esse é o poder hierárquico. Então, o poder hierárquico é o poder que o administrador tem de organizar e internamente, eu coloquei interiormente, mas pode ser internamente, aquela administração pública. E o poder hierárquico, ele tem duas características muito importantes, que é a autotutela e a autoexecutoridade. Isso significa o quê? Que a administração pública, na sua administração lá dentro com os funcionários públicos, ela pode revogar e anular os seus próprios atos. Isso significa o quê? Se um funcionário público faz um ato e esse ato está ilegal, ou seja, não cumpre o princípio da legalidade, o L do LIMP, por exemplo, está ilegal, ele viola o princípio da legalidade, a própria administração pode ir lá e anular aquele ato. Então, o chefe daquele sujeito olha lá e vê que aquele ato administrativo está ilegal. Ele mesmo pode anular aquele ato, tá? Então, anular o ato significa quando o ato tem um vício de legalidade, não respeita a lei. Então, quando o ato não respeita a lei, a própria administração pode anular. Tá? E revogar significa o quê? Revogar significa um juízo de conveniência ou oportunidade, ou seja, aquele ato está em perfeita validade, ele está perfeito de acordo com a lei, mas a administração pública não acha conveniente nem oportuno mais que aquele ato esteja no ordenamento ali da administração, que esteja vigente, então ele vai lá e revoga aquele ato, tá? A revogação só vai ocorrer em atos perfeitos, legais, tá? Nunca vai existir revogação de ato ilegal. O ato ilegal tem que ser anulado e o ato legal vai ser revogado, tá? Então tem essa diferença. E tanto a revogação quanto a anulação pode ser feita pela administração. Então ela tem uma autotutela dos seus próprios atos. Então, quando ele for ilegal ou não servir mais, ele pode ser revogado ou anulado, tá? O Poder Judiciário não. O Poder Judiciário só pode tratar da lei. Então, o Poder Judiciário só pode anular os atos da administração, tá? Então, caso alguém reclame de algum ato da administração e aquele ato esteja ilegal, o Poder Judiciário nunca pode revogar um ato ilegal, porque seria uma quebra da divisão dos poderes, da separação dos poderes. Então, o Poder Judiciário só pode anular os atos que estejam ilegais, porque ele só trata da lei. Então, ele está dando cumprimento à lei. O Poder Judiciário só pode dar cumprimento à lei. Então, caso um ato esteja legal, perfeitas condições, o Poder Judiciário jamais pode revogá-lo. Então, só pode se estiver ilegal, e aí ele pode anular, tá bom? Então, a administração pública tem dois poderes, que é anular e revogar, e o Poder Judiciário só tem um poder, que é anular, beleza? Tá. O que é a autoexecutoridade? A autoexecutoridade é o poder que a administração pública tem de dar procedência nos atos sem interferência dos outros poderes. Ou seja, vamos supor, eu tenho uma lanchonete na minha casa. Outro exemplo melhor. Eu fui lá na minha casa, eu tenho um terreno lá, e eu construí um muro num lugar que não podia. Eu construí um muro bem colado com a rua lá, onde tem que ter um recuo de 5 metros, por exemplo. Então, a gente tem uma rua, geralmente a rua tem um recuo para calçada, né? E eu construí um muro grudado com a rua, não tem espaço para calçada e é proibido. Aí a administração pública tem duas opções. Ela pode me notificar para quebrar o muro, ou ela pode ir lá, ela mesma, e quebrar o muro. Porque a administração pública não precisa de autorização para ir lá e quebrar o muro. Isso significa que ela tem autoexecutoridade. Ou seja, ela pode tanto me notificar, quebra o muro em 10 dias, e se eu não quebrar, ela ir lá e quebrar, ou ela pode chegar lá e quebrar, porque isso é uma faculdade dela, ela está dando cumprimento às próprias leis, às próprias possibilidades e até determinações, enfim, dela. Então, a administração pública pode ir lá e quebrar um muro sem precisar de autorização judicial, tá?
Existem situações que a administração pública vai ter que ter autorização judicial, por exemplo, para tirar pessoas que invadiram um terreno público. Nesse caso, vai ter que pedir para o judiciário uma reintegração de posse. Mas nesses casos de polícia administrativa, por exemplo, fechar um estabelecimento comercial que esteja irregular, quebrar um muro, enfim, cortar uma árvore que não esteja no local correto, tudo isso a administração pública pode fazer sem qualquer necessidade de pedir uma autorização judicial, porque aquilo ali é uma possibilidade dela, é uma competência dela, tá? Poder disciplinar. O poder disciplinar, cuidado, porque o poder disciplinar, ele só se aplica às pessoas que têm uma relação com a administração pública, ou seja, aos servidores públicos e às empresas que estejam tratando com a administração pública. Ou seja, o servidor público, caso ele efetue uma falta funcional, ou seja, ele esteja lá trabalhando e ele dê um tapa na cara do funcionário que trabalha com ele, aquilo ali é uma violação do dever funcional dele. Por quê? Porque ele bateu no colega de trabalho, não é verdade? A administração pública, quando for sancionar ele ou demitir, por exemplo, exonerar ele, ela vai estar fazendo o poder disciplinar, ele vai estar exercendo o poder de disciplinar os seus funcionários, tá? Também se insere no poder disciplinar quando a administração pública for multar uma empresa que não esteja cumprindo a licitação. Por exemplo, nós temos que construir uma rua, nós vamos fazer uma licitação e a empresa que ganhou vai ter que asfaltar toda essa rua aqui. Só que no meio da obra ela simplesmente larga e vai embora. O ato de multar essa empresa é também um poder disciplinar, porque a empresa tem uma relação íntima ali com a administração pública, tá? Não é a mesma coisa que nós que não temos, nós cidadãos, enfim, nós somos regulados pela administração pública, mas não temos um vínculo direto com ela, nós não somos servidores quanto particulares e nem somos empresas. Preste bem atenção, por exemplo, eu posso ser servidora pública, eu posso ter passado um concurso público, tá? Mas eu só vou ser submetida ao poder disciplinar quanto funcionária pública quando eu estiver trabalhando lá no meu local de trabalho. Quando eu estiver na minha casa construindo um muro irregular, eu vou estar... a administração pública não tem liberdade para fazer o poder disciplinar quanto a minha casa, tá? Então significa que o poder disciplinar é quanto eu, funcionário público. Se eu construir um muro errado lá no local errado, a administração pública vai exercer o poder de polícia. São coisas diferentes, tá? Agora vamos aprender o poder de polícia para você entender melhor. O poder de polícia é o poder que a polícia tem de regulamentar e até limitar, que a administração pública tem de regular ou até limitar direitos dos particulares. Então, veja bem a diferença. Se eu sou funcionária pública, eu passei no concurso público, tudo bem. Aí eu trabalho lá e eu dei um tapa na cara do meu colega de trabalho. Quando eu for punida por esse ato, a administração pública vai estar exercendo o poder disciplinar. Por quê? Porque eu, funcionária pública, no meu local de trabalho, fui lá e violei uma norma funcional, ou seja, eu efetuei uma falta no meu trabalho e a administração pública vai lá e vai me sancionar como funcionária pública. Então, ela vai me disciplinar, tá? Agora, por exemplo, eu saio do meu trabalho e lá na minha casa eu construo um muro no lugar errado. Eu sou funcionária pública, correto? Só que quando eu estou na minha casa e não estou exercendo o meu trabalho como funcionária pública e construo um muro no local errado, eu sou uma cidadã comum e tenho um vínculo comum com a administração pública. Então, nesse caso, a administração pública, quando quebrar o muro da minha casa, ela vai estar exercendo o poder de polícia, vai estar me cerceando como qualquer outra pessoa, beleza? Então, o poder de polícia não precisa de vínculo nenhum com a administração. Ela simplesmente é um poder que a administração tem de limitar certos direitos que eu tenho para o bem comum. Então, eu tenho direito de construir até o final do meu terreno? Tenho. Mas a administração pública, para o bem comum, decidiu limitar o meu direito e me obrigou a deixar 5 metros ali no meu terreno para uma calçada. Porque o bem público, o interesse público é que as pessoas não sejam atropeladas e andem na calçada.
Então, eu tenho, pelo interesse público, que ceder 5 metros do meu terreno para que a administração pública construa uma calçada, entendeu? Então, o poder disciplinar é aquele poder de disciplinar as pessoas que trabalham na administração pública, e o poder de polícia é o poder que a administração pública tem de até cercear direitos de todo mundo, dos administrados, de todo mundo, para que seja o bem comum, o interesse de todo mundo, da coletividade, tá? Esse é o poder de polícia. O poder normativo regulamentar é o poder que a administração pública tem, mas só o chefe do executivo pode efetuar. O chefe do executivo pode efetuar esse poder regulamentar quando ele for editar decretos que regulamentam lei. Ou seja, o poder legislativo vai editar uma lei X. Essa lei X, ela pode ser cumprida plenamente sozinha. Só que para fazer uma regulamentação melhor, ou seja, por exemplo, a lei X fala assim, todo mundo pode ter cachorro. Pode ter cachorro. Se você ler essa lei diretamente, beleza, ela é auto-aplicável, ou seja, todo mundo pode ter cachorro, então eu posso ir lá e comprar um cachorro, beleza. Só que o poder normativo, o chefe do executivo, o prefeito, o presidente, enfim, o governador, ele pode editar um decreto que regulamente essa lei. Então, o chefe vai lá e faz o decreto X que regulamenta a lei X. E nesse decreto vai falar assim: para vender cachorro, o estabelecimento deve ter tal coisa de higiene. A pessoa, para comprar um cachorro, tem que ter comprovante de residência. Enfim, ele vai regulamentar dentro do que a lei falou, vai dar as regras como cumprimento daquela lei, tá? Então, esse poder normativo, ele tem que ficar adstrito aos limites daquela lei. Ele não pode superar a lei. Ou seja, ele não pode ir contra o que aquela lei diz. Ou seja, se a lei fala assim, todo mundo pode ter cachorro, o decreto não pode vir falar, essa lei está revogada, ninguém pode ter cachorro. Então, aquele decreto, ele tem que balizar o que a lei diz. A lei, ela é auto-aplicável, mas o Poder Executivo pode ir lá e falar assim, não, vamos lá falar, os estabelecimentos têm que vacinar os cachorrinhos, quem comprar o cachorro tem que dar comprovante de residência, enfim, todo aquele pormenor que a lei, porventura, não tenha colocado, tá? Agora, nós temos uma divisão da administração, porque com o poder hierárquico, a administração pública pode se dividir e se separar, hierarquizar, enfim, à medida que proporcione uma melhor administração dos poderes da administração pública, né? Então, à medida do poder hierárquico, a administração pública pode se autodividir, tá? E isso que se trata administração direta e indireta. O que é administração direta e indireta? A administração é o governo em si. O governo da União, estados, municípios, secretarias, ministérios, os órgãos públicos, eles não têm independência, digamos assim. Ou seja, o órgão, ele não tem autonomia. O órgão é só uma forma de hierarquizar o trabalho. Então, a administração direta, ela só separa dentro dela mesma órgãos e secretarias e ministérios, enfim, para facilitar o trabalho. Mas todo mundo ali é da administração direta, ou seja, não existe independência. O órgão, se ele quiser, ele não pode ele ir contrário aos interesses que o prefeito faz, entendeu? Então, o prefeito pode mandar diretamente no órgão, porque ele não tem autonomia, ele não tem CNPJ, o órgão não responde pelos seus atos. Quem responde pelo ato do órgão é a própria administração, porque ele está diretamente ligado à administração, ele não está separado, tá? Então, órgão, ministério, secretaria, enfim, tudo isso está diretamente ligado à administração, ou seja, faz parte da administração direta, tá? Já a administração direta, não. A administração indireta também faz parte do poder hierárquico, mas ele está separado, então ele tem autonomia, então ele é uma pessoa jurídica separada da administração pública direta, tá? Então, por exemplo, eu quero fazer um órgão secretário
secretaria. Essa secretaria vai ser diretamente ligada à administração. Se houver algum processo contra esse órgão, quem responde é a administração direta, tá? Agora, se eu crio autarquias, fundações, entidades paraestatais, não, porque essa autarquia, essa fundação, ela é indiretamente da administração. Ela vai efetuar atos administrativos, ele faz parte da administração pública, ela administra o poder público, ele faz parte do poder público. Mas ela tem uma autonomia maior, ela é uma pessoa jurídica separada da administração direta, ela tem CNPJ sozinho, ela tem capacidade de se autogovernar. Então, por exemplo, o Poder Executivo cria uma autarquia para organizar uma região metropolitana. Como nós temos aqui em Curitiba, nós temos uma autarquia, no Paraná, aliás, que organiza a região metropolitana de Curitiba, tá? Essa autarquia, ela tem independência, então ela tem o seu próprio patrimônio, ela tem possibilidade de se autogovernar, ou seja, faz licitações ela mesma, ela faz contratos ela mesma, se alguém processa, vai processar ela, não vai processar o governo do estado, tá? Então tem essa separação. Claro que em algumas situações as autarquias são meio que subordinadas ao governo, por quê? Porque quem nomeia o diretor dessa autarquia é o governador, por exemplo, tá? Mas o governador não pode ir lá e falar assim, vocês editaram o ato X, eu vou lá e revogo o ato. Não pode, porque aquela autarquia, ela é autogovernada. Então, muito embora o governador nomeie o diretor dessa autarquia, esses atos só podem ser revogados pelo próprio diretor da autarquia, não vai ser o governador que vai fazer, tá? Então, nesse caso, a gente diz que a administração indireta, ela é tutelada e não exerce esse poder hierárquico de forma tão direta. A tutela é uma forma de participar do poder hierárquico, só que ela é uma forma menos direta de participação, ou seja, o governador, ele vai tutelar aquela autarquia, aquela fundação, e vai ver se ela tá lá andando de acordo com a lei, de acordo com os seus fundamentos. Então, se eu fiz uma autarquia para fazer X, eu vou ver se ela não tá fazendo Y. Se ela estiver fazendo X, beleza. Eu não posso interferir à medida que, não pode fazer isso, faz aquilo, não pode editar esse ato, eu vou lá e revogo. Não, ela tem que ser, o ato tem que ser revogado pelo diretor, as licitações têm que ser feitas pela essa autarquia, então não pode ser, o governo não pode interferir tão fortemente nessa autarquia de forma que interferia no órgão, tá? Então o órgão, por exemplo, se o governador não quer fazer que tal coisa, ele pode ir lá e revogar o ato do órgão, porque aquele órgão está na administração direta. Agora, na administração indireta, nós temos uma tutela, mas não é de forma tão incisiva como que há um poder hierárquico na administração direta, tá? Como que a gente faz para trabalhar na administração pública? Como que a gente faz para ir lá e virar servidor público? Para entrar na administração pública, os cargos da administração pública, eles são acessíveis aos brasileiros e aos estrangeiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei. Então, a lei que vai determinar como que é feito para entrar na administração pública, tá? Mas a Constituição dá algumas dicas e algumas regras gerais de como que vai ser feito para entrar. A Constituição diz que depende de aprovação prévia em concurso de provas ou títulos, ou cargo em comissão. Ou seja, a não ser que eu seja um cargo em comissão, para entrar na administração pública, para ser funcionário público, eu tenho que participar, fazer um concurso público de provas ou provas de títulos e passar nesse concurso público. Aí eu vou virar funcionário público ou empregado público, tá? São duas categorias. Mas enfim, e eu tenho que ser brasileiro nato ou naturalizado, mas eu tenho que ser brasileiro, tá? E os estrangeiros? Na lei de 8.112, de 90, ela que regula os serviços, os servidores públicos da União, enfim, em geral, todas as leis estaduais mais ou menos seguem a baliza da 8.112, ela fala que os servidores, os estrangeiros, eles poderão ser eles entraram em cargos de pesquisa,
e ensino. Ou seja, os estrangeiros podem ser professores nas universidades públicas e podem ser pesquisadores nas empresas, enfim, na fundação, por exemplo, Fiocruz, pode ter um cientista da Alemanha lá. Ele não pode participar, em geral, da administração pública como funcionário público qualquer. Ele vai só estar nessa pesquisa e ensino, tá? Nessa lei 8.112 fala isso. Já os natos e naturalizados podem participar em qualquer concurso público, exceto naqueles cargos privativos de brasileiros natos. Mas esses são eleitos, não precisam estar na administração pública, tá? E os cargos em comissão? Como que funcionam os cargos em comissão? Os cargos em comissão são de livre nomeação e exoneração. Isso significa o quê? Eu posso nomear, respeitando os princípios da administração pública, tanto qualquer um, e eu posso exonerar essa pessoa também de qualquer um. Existem cargos que podem ser de assessoria, ou enfim, cargos que são específicos dos cargos de comissão, e esses cargos são de livre nomeação, ou seja, eu posso nomear quem eu quiser, desde que seja respeito os princípios da moralidade, enfim, da impessoalidade, tá? E também de livre exoneração, ou seja, eu não preciso de um procedimento administrativo, disciplinar para exonerar essa pessoa, eu posso exonerar por qualquer motivo, tá? Não preciso de um contraditório para exonerar essa pessoa, como seria com os servidores públicos de carreira, aquele que passa no concurso, tá? Também há uma possibilidade na Constituição de contratação por tempo determinado, ou seja, quando você faz um concurso público, em geral, tem algumas exceções, como no IBGE, você faz um concurso público para um cargo que você vai ficar lá 6 meses para fazer lá pesquisar. Agora tem cargos que não, que você faz um concurso público, por exemplo, fazer um concurso público para juiz. Eu vou fazer um concurso público para entrar e nunca mais sair, para eu, se eu quiser, me aposentar nesse cargo, não é temporário. Agora existem possibilidades de eu contratar diretamente, sem concurso público, por tempo determinado. Mas essas hipóteses são bem limitadas. A Constituição diz que ele tem que atender à necessidade temporária e excepcional de interesse público. Ou seja, às vezes, por exemplo, eu não fiz um concurso público para médico e passou 2 médicos lá. Esses médicos estão trabalhando e acontece uma epidemia de sarampo na minha cidade, por exemplo. Eu tenho que contratar por tempo determinado, por uma situação excepcional e temporária, médicos para tratar dessa epidemia de sarampo. Então, esses médicos vão ser contratados por 1 ano, por exemplo, para essa situação de sarampo. Então, não é ao belo sabor do administrador que eu vou contratar pessoas por tempo determinado, porque isso é uma forma também de burlar esse concurso público, tá? Então, é só por um tempo determinado e uma situação excepcional. Não é em qualquer situação que o administrador público pode contratar temporariamente os servidores, tá? Então, vamos lá. Os concursos públicos, eles têm que ser feitos, né, de provas ou títulos, e eles têm uma duração. A duração de 2 anos. Cuidado que cai isso sempre em prova, tá? E esses 2 anos podem ser prorrogáveis somente uma vez por igual período. Ou seja, se eu faço um concurso público, passei para juiz, tá? Esse concurso público dura 2 anos, ou seja, eu passei em primeiro lugar, só que ninguém me chamou ainda. Vai ter um prazo de 2 anos para me chamar e prorrogável por mais 2 anos, ou seja, se chegou lá em 2 anos e a administração prorrogar por mais 2 anos, em geral eles têm 4 anos para me chamar para ser juiz, tá? Então eles têm 4 anos para mim, que passei em primeiro lugar para juiz, para me chamar. Se durante a duração desses 4 anos eu não posso, eles não podem contratar outra pessoa no meu lugar. Eles têm que me chamar, porque eu passei nesse concurso. E esse concurso está na duração dos 4 anos. Agora, por exemplo, passou esses 4 anos e não chamaram ninguém, agora tudo bem, pode fazer outro concurso público e aí fazer a contratação daqueles que passaram nesse concurso público. Agora, enquanto durar esse concurso público, tem que chamar quem está aqui, tá bom? Existem decisões judiciais também que tratam a respeito desse tempo determinado. Por exemplo, fez um concurso público de médico, duração de 2 anos, prorrogável por mais 2 anos. E enquanto está vigente esse concurso público, o administrador foi lá e contratou por tempo determinado um médico.
Aí a administração pública falou negativo. Você vai ter que chamar esses concursados que passaram no concurso público, e o concurso está valendo para ser chamado, porque não é justo a pessoa ser chamada por tempo determinado e a pessoa que passou no concurso público está lá esperando, não é verdade? Então tem essas algumas decisões judiciais a respeito desse assunto, tá? Ó, conforme eu falei, durante a duração do concurso, o aprovado será convocado com prioridade sobre os novos concursados para assumirem a carreira. Então é isso, enquanto estiver durando, eu que passei no primeiro lugar, tenho que ser chamada enquanto estiver durando o concurso, tá? Cuidado com a pegadinha, tem isso na Constituição Federal, isso é muita pegadinha, tá? Isso muita gente cai. Ou seja, cargo em comissão é de livre exoneração e demissão. Ou seja, qualquer um pode ser chamado para ser um cargo comissionado. E qualquer um pode ser demitido daquele cargo comissionado. Então não precisa fazer nada para ser cargo comissionado, tá? Então é acessível a todos o cargo comissionado. Já o cargo de confiança, não. O cargo de confiança é só para os ocupantes de cargo efetivo. Ou seja, eu faço um concurso público, estou trabalhando lá, e eu sou chamada para uma diretoria daquele órgão. Eu tenho que ser concursada para ser chamada para a diretoria daquele órgão. E não pode ser um cargo de comissão para qualquer um. Então não pode ser um X lá, um cara fulano e tal, que nunca entrou naquela administração para entrar naquele cargo de confiança. Só os funcionários públicos que estejam em cargo efetivo, que tenham passado no concurso público, que pode ir num cargo de confiança, tá? Então tem diferença entre comissão e confiança. Comissão é qualquer um, confiança é só o cargo, a pessoa que fez concurso público, tá? Vamos tratar agora a respeito dos servidores públicos, tá? Quem que são esses servidores públicos? São aquelas pessoas que passaram no concurso público. Agora, quais são os direitos desses servidores públicos? A gente vai ver agora. Tá? O servidor público, ele tem direito à livre associação sindical, ou seja, ele pode se sindicalizar, ele pode participar do sindicato, então pode ter sindicato dos juízes, tem. O sindicato dos policiais civis, tem. Sindicato dos delegados, tem. Então, os funcionários públicos podem se sindicalizar, tá? Então, ele tem a livre associação a sindicato. E eles têm direito à greve também, os funcionários públicos. Lá na Constituição está escrito assim, o direito à greve, ele está no limite da lei específica. Então, havia um entendimento que o servidor público não tem direito à greve, porque essa lei específica não existe até hoje. Existe a lei específica para os funcionários particulares, da carteira de trabalho, os CLTistas para fazer greve. Só que não existe lei para os servidores públicos. Havia muita conflito a respeito desse assunto. Mas, hoje em dia, entende-se que, como é um direito constitucional, o direito à greve, o servidor público tem direito à greve, só que existem alguns limites com a continuidade do serviço público. Ou seja, o serviço público é um dos princípios da administração pública, a continuidade. Ou seja, o serviço público, como ele é do interesse geral, ele não pode parar nunca. Ou seja, simplesmente o prefeito não pode parar de trabalhar. Tem que ter um vice para garantir a continuidade. A administração pública não pode simplesmente fechar. Então, em razão disso, o serviço público não pode parar totalmente por causa das greves. Tem que ter um percentual daquelas pessoas que deve estar continuando a trabalhar para garantir a continuidade do serviço público. Ou seja, por exemplo, tem greve dos médicos. Tem que ter um percentual mínimo desses médicos que tem que continuar trabalhando e uma parte deles pode fazer a greve para defender o direito de todos, mas não pode parar simplesmente de trabalhar todas as emergências do Brasil, porque senão as pessoas vão morrer, não é verdade? Então, para cumprir essa continuidade, tem que ter um percentual que tem que trabalhar e outro percentual pode fazer a greve, tá? Então, em razão disso, o servidor público ele tem direito à greve, mas em determinadas situações e respeitando essas regras, tá? E aqui temos um direito das pessoas deficientes físicas ou qualquer deficiência, tanto mental, física, enfim, que a lei vai reservar percentual de cargos e empregos públicos para os portadores de deficiência. Tá? Não tô conseguindo riscar cargos. E empregos públicos para os portadores de deficiência e definirá os critérios.
tá? Então, na Lei 8.072, você vai ver que no mínimo 20% das vagas daquele concurso tem que ser reservadas para os portadores de deficiência, tá? E as provas vão ser adaptadas para essas pessoas. Por exemplo, eu tenho deficiência visual, eu sou cega. Eu tenho que eles vão aplicar essa prova, vai ter 20% de vagas para esses deficientes e, no meu caso da minha prova, vai ter uma prova adaptada para a minha deficiência, tá? Então, a prova pode ser a mesma, mas tem que ser adaptada para mim, tá? Olha, os servidores públicos também têm direito à estabilidade, tá? Então, eles são estáveis após 3 anos do efetivo exercício desse servidor. Então, a gente chama esses 3 anos de... A gente chama esses 3 anos, desculpa, eu esqueci o termo, mas ele tem estágio probatório, desculpa, tá? Ele tem 3 anos de estágio probatório. Ou seja, durante esses 3 anos, ele vai ser avaliado por essa avaliação de desempenho. Então, ele vai ter avaliações de desempenho contínuas durante esses 3 anos, e no final ele vai ter uma grande avaliação, onde a administração pública vai ver se ele cumpriu todos os requisitos para ele virar estável. Então, após 3 anos, ele vai virar estável. Então, eu vou entrar no concurso público, vou ser nomeada, vou trabalhar 3 anos. Após 3 anos, eu vou fazer, durante esses 3 anos, eles vão ter avaliações. E após esses 3 anos, eu vou ser admitida ou não. No caso de não passar no estágio probatório, eu vou ser exonerada, tá? Então, tem esse prazo de 3 anos para eu ter estabilidade no meu servidor público, no meu emprego, na minha função pública, tá? No meu cargo, enfim, tá? Então, o servidor público, após 3 anos, ele será estável, mas isso não significa que ele pode fazer qualquer coisa e nunca vai ser demitido, tá? Então, ele só vai perder esse cargo por processo administrativo disciplinar, ou seja, eu fui lá e dei um tapa na cara da minha colega de trabalho. Eu vou responder um processo administrativo disciplinar e nesse processo, com contraditória para defesa, a administração vai julgar se eu vou ser exonerada e qual vai ser qual a punição que eu vou ter. Caso eu seja exonerada nesse processo administrativo, eu vou perder meu cargo público, tá? E também por sentença transitada de julgado. Ou, por exemplo, eu vou ser processada por fora, por exemplo, por corrupção. Eu fui por corrupção passiva na administração pública, eu vou ser processada no crime e lá na sentença está escrito lá, eu condeno a perder o cargo público. Nesse caso, a sentença transitada julgada vai fazer eu perder o meu cargo, tá? Então, só tem as hipóteses, né? Quando eu não passar no estágio probatório, quando pelo processo administrativo disciplinar ou por sentença transitada julgada, tá? É proibido aos servidores. Então, até agora a gente viu os direitos dos servidores públicos, mas a gente vai ver agora o que é proibido, o que os servidores públicos não podem fazer, tá? O servidor público, ele não pode acumular funções públicas, cargos públicos, tá? Então, é vedada a acumulação de cargos públicos. Eu não posso ter um cargo de juiz e outro cargo de promotor. Eu não posso acumular esses dois cargos. Existem exceções para acumular cargos. Aqui a gente tem as exceções, tá? São só essas, não existem mais. Outras, além dessas. 2 cargos de professor, então eu posso ser professor na Universidade Pública do Pará e professor da Universidade Pública do Paraná. Beleza, tem 2 cargos. Eu posso ser servidor público e professor, então eu posso ser juiz e professor. Mas daí, nesse caso, preste bem atenção. Ele só pode acumular um cargo de professor, tá? Então, por exemplo, cuidado que os professores, eles podem dar aulas diversas. Então, por exemplo, eu sou professora lá numa escola pública X, eu posso dar aula 5 vezes por semana, de manhã e de noite, tá? Agora, eu posso ser professora em outra escola. Então, são 2 cargos diferentes, cuidado, tá? E o juiz, ele pode ser, por exemplo, juiz, o desembargador, e acumular com um cargo de professor, tá? Então, ele só pode acumular com um cargo de professor. E o professor também pode ser professor e ter um cargo técnico ou científico, ou seja, eu sou professor e sou cientista na Fiocruz. Ou o cientista da Fiocruz é professor, tá? Nesses casos pode. Ou 2 cargos ou empregos de profissional de saúde, ou seja, o médico, ele pode ser médico do hospital público X e do hospital público Y, tá? Então, ele pode acumular 2 cargos. Ou a enfermeira no lugar tal e no lugar tal. Então, ele pode acumular. Essas são as hipóteses
taxativas, não existe outra possibilidade de acumular cargos a não ser essas que a Constituição nos deu, tá? Essa proibição de acumular cargos, ela se aplica também para autarquias, fundações, empresas públicas. Então, tudo isso aqui é administração indireta, como a gente viu antes. Então, a proibição de acumular cargos, esses princípios administrativos, tudo isso que a gente viu até agora se aplica tanto para a administração direta quanto para a indireta, tá? Então, tudo isso se aplica tanto para a administração direta ou indireta. Acumulação de cargos, indireta e direta. Princípios administrativos, direta e indireta. Tudo, tá? Agora a gente vai ver o que acontece quando o servidor público, ele é eleito por alguma coisa. Então, o Joãozinho, ele é funcionário público e ele foi eleito para ser vereador. O que acontece? A gente vai ver as hipóteses aqui, tá? Então, no caso do Joãozinho, que é funcionário público, ser eleito deputado estadual, deputado federal ou deputado distrital ou senador, nesses casos, e presidente da República, ele é um mandato eletivo federal, estadual ou distrital. Nesses casos, ele obrigatoriamente vai ficar afastado do seu cargo, emprego ou função. Nos mandatos federais ou estaduais e distritais, ou seja, governador, prefeito, desculpe, deixa eu deixar mais claro, governador, presidente, deputado estadual, deputado federal, o senador, ele vai obrigatoriamente ser afastado do cargo e vai receber a remuneração desse cargo, ou seja, deputado federal, estadual, distrital, enfim, tá? Porque entende-se que esses cargos não têm possibilidade de somar, de ter compatibilidade de horários, afinal é um cargo federal. Tá? Agora, no caso de prefeito, ele vai ficar afastado obrigatoriamente, só que ele vai ter a faculdade de optar pela remuneração. Ou seja, nos cargos federais, a gente vai ter que afastar o sujeito e ele não vai ter opção de optar pela remuneração. Ele vai obrigatoriamente receber a remuneração do cargo que ele foi eleito, tá? Já para prefeito, não. Para prefeito, ele vai ser afastado do cargo dele, então ele não vai trabalhar, mas ele vai poder optar se ele recebe o salário de prefeito ou se ele recebe o salário que ele tinha como servidor público, tá? Então, ele vai, caso acabe o mandato, ele volta. Tá? Então, ele não vai ser exonerado. Cuidado que as questões de concurso público mexem com isso. Ele não vai ser exonerado. Ele vai ter o cargo dele, mas ele vai ser afastado, tá? Agora, no caso de vereador, existe possibilidade de compatibilidade. Por exemplo, ele é professor. E daí ele é professor de uma escola pública lá. Escola de ensino fundamental. Aí ele foi eleito vereador. Aí, dependendo do caso, ele tem compatibilidade nessa situação. Nesses casos, ele vai ter ele vai continuar sendo professor, ele vai ser vereador. E ele vai se receber tanto como vereador como professor. Por quê? Porque ele está exercendo as duas atividades, tá? Então, vamos recapitular. Quando é mandato federal, ele vai ser afastado e ele vai receber o salário do mandato, ele não vai ter como optar. Quando ele é prefeito, ele tem como optar pelo salário, mas ele vai ser afastado. E quando ele é vereador, se tiver disponibilidade, ele vai poder somar as duas remunerações, tá? No caso de afastamento para mandato eletivo, esse tempo que ele vai ficar afastado vai contar para caso de efeitos legais, por exemplo, a Previdência Social, enfim. Só não vai contar para promoção por merecimento. Então, ele pode ser promovido por tempo de serviço. Então, se ele fica lá 8 anos no mandato eletivo dele, esse tempo vai contar para Previdência, vai contar para tudo, menos para promoção por merecimento. Vai para promoção por tempo de serviço, lá por tempo lá que ele tiver, por tempo que ele estiver trabalhando, mas não vai contar para merecimento, tá? E também para benefício previdenciário, ó, como eu falei, esses valores são determinados como se ele tivesse serviço. Então, se ele fica 10 anos como senador, se reelegendo e afastado do serviço público, ele vai contar como se ele estivesse trabalhando no serviço público, tá? As vantagens, as promoções, tudo isso vai contar.
tá? Então eu espero que você tenha entendido esse panorama geral da administração pública que a gente tem, os servidores, estabilidade, os princípios, enfim. Leia o artigo 37 e seguintes da Constituição, espero que você tenha entendido, não é difícil, tá? Muitos temas se misturam com direito administrativo, então eu tentei pincelar o mínimo possível que tem de direito administrativo para você entender, tá bom? Muito obrigada e até mais!